E aí, pessoal, beleza? Vamos lá para mais um vídeo, tá certo? Eu quero trazer esse vídeo aqui, conversar um pouco sobre essa questão, né, do cavalheirismo, tá? Volta e meia aí o pessoal mais tradicionalista, mais, por que não dizer religioso, do lado direito da força, né? eh, Tenta reviver isso contra como uma forma de resposta ao feminismo. É interessante, né? Que em resposta ao feminismo ou ao comportamento degradante das mulheres, não há punições. Percebem? Há uma premiação. E quando você premia um comportamento ruim, né? O que vai acontecer? É o resultado esperado de melhorar a situação? Ora, isso nunca aconteceu. Até os nossos filhos, quando cometem algum tipo de erro, por mais que não queiramos, tá? Sendo bons pais, a gente deve e tem que corrigi-los. E você vê que o tratamento ao feminino chegou a um aspecto tão bizarro e blasfemo, eu posso dizer assim, que as mulheres são tratadas sim como seres divinos, a gente vai ver isso, como deuses, e mesmo errando, elas, não sei, parece assim, sabe por que tá errando ou não, ou se erra é por um bom motivo, né? Isso aí a gente já ouviu, já ouve o tempo todo, né? Isso aí até na lei é utilizado, né? Tá, por que ela cometeu esse crime? Será que ela não foi forçada? Será que ela não passava por uma situação ruim? E chegou a esse nível de bizarro, né? Que tipo, a um comportamento ruim, você oferece uma punição. E no caso das mulheres, né, intoxicadas de feminismo, vamos dizer 99% delas, o que os homens podem oferecer a essas mulheres não é aquilo que o MGTOW ou qualquer outro pensamento masculinista tem oferecido a elas, que é desprezo, que é rejeição, que afastamento, tá? Porque por outros meios a gente não consegue mudar a situação e nem se defender, se proteger. Segundo, eh, movimentos mais à direita, o correto é você ser cavaleiro. Quer dizer, não faz sentido lógico nenhum. Não faz sentido lógico nenhum. Você não faz boas dádivas esperando bom comportamento. Você dá boas dádivas por bons comportamentos. Então, olha o nível de bizarrice que chegou, de que basicamente você premia a mulher por ela fazer merda. Que é basicamente isso, né? Não, ninguém discute na direita uma punição, uma contração ao comportamento destrutivo feminino. E sim, não, os homens têm que assumir o seu papel de homem. Não vou voltar nesse assunto porque eu já expliquei diversas vezes nos vídeos passados aí. Vocês já viram minhas explicações e o que eu falo sobre essa questão de exigir, se exige homens, né, homens de verdade, homens que assumam sua responsabilidade, sendo que eles são criados por mulheres para serem o que são hoje, né? Fracos, capachos. Então não é correto exigir nada dos homens atuais, nada, nada. Enquanto a discussão não for em o que faremos com o comportamento feminino, não adianta. Digo para vocês não cederem, pelo menos quem me acompanha, tá certo? Então eu acho que dá para a gente explorar um pouco desse assunto aqui hoje. Espero que vocês gostem, tá? Em nenhum momento aqui eu vou dizer, seja bruto, seja um merda, não. O simples fato de você se afastar, não manter relacionamento, já resolve o problema. Você não precisa ser um escroto, né? Mas obviamente tem homens casados aqui que me seguem. Eu sou casado e eu vou falar sobre essa questão. Você já sabe mais ou menos o que, é que eu penso, mas eu vou falar um pouco sobre essa questão dessa ideia de cavalheirismo, que é um negócio furado, é um negócio totalmente midiático, é um romancismo medieval bizarro e que de alguma forma foi revivido pelos poetas ali do século XIX e foi para mídia. Por um bom período foi para mídia, para Hollywood, foram feitos filmes e isso moldou a cabeça de toda uma geração onde as mulheres, todas elas, tá? Todas elas, sem importar quem, são rainhas, né? E não existe reis, só existe vassalos. É bizarro, né?
falar igual John Knox ali por volta do século XV, né? Quando ele escreveu ali sua súmula, seu livro, e combate a regência de mulheres ali na Idade Média, que tinha sido ocasionado pelo catolicismo e protestantismo, né? Em sua sana por domínio territorial, na expansão do reino de Cristo, aonde ele nomeia, né, o reinado de mulheres como o livro dele, né, o Clarim da Trombeta e o Diabólico Reinado de Mulheres, porque essa é a realidade. Um livro excelente, pesquisem aí, eu já fiz leitura sobre ele no Telegram. Como não existe mais, talvez eu traga algum assunto sobre isso aqui no canal. Bom, desde já quero agradecer aí ontem, tá, pelo pessoal, por 2 pessoas aí, que sempre vou fazer essa referência, tá? Eu acho que é a única forma que eu tenho de recompensar vocês, citando e obviamente também trazendo conteúdo, tá? Quero agradecer aí ao Douglas Oliveira, não vou falar o nome todo completo, tá? Fez uma doação Pix ontem pra gente. O Leonardo Almeida também. Acredito que tenha sido por conta da live de ontem. Agradeço, tá? Bastante aí a iniciativa de vocês. E um agradecimento especial também ao David, né? Ao Davi aí, comedor de casada gaúcho. É uma zoeira, tá, pessoal? Sempre tem aí também nos ajudado, tá? E aos demais e tal, que também sempre nos ajudou, mas a partir de agora, sempre que alguém nos ajudar, eu vou estar aqui falando. É uma forma de eu reconheço, tá? Cada um de vocês por estarem aqui assistindo, por estarem me ajudando, mas essa é a forma mais especial aí que eu vejo que eu consigo fazer, tá bom? Então quem quiser dar uma força pro canal, vai estar aí, sempre vai estar aí nossa chave Pix aí, tá no banner, tá na descrição. Isso ajuda, pessoal. Ajuda mesmo, entendeu? Nos incentiva a continuar falando e a não ter mordaças, né? Vocês sabem aí, questão de monetização não dá dinheiro, e se desse, você sabe, teria que ser um cheirosinho aí do sistema para você conseguir extrair alguma coisa. Mas enfim, eu quero ler essas supostas 3 matérias que eu separei. Uma é falando algo mais histórico sobre o cavaleirismo, só achei em inglês, aí tá traduzido, então desculpa essa leitura ficar um pouco truncada. O outro é uma matéria católica, de algum católico, acerca do cavaleirismo, e assim, chega a níveis bizarros de manginismo, é um negócio difícil. E outra é um suposto esquerdista que escreveu um pouco sobre o cavaleirismo, tá? Não sei a veracidade dessas informações que ele passa, mas é no mínimo curioso, e eu não duvidaria que, de fato, essa ideia mais moderna de cavaleirismo tenha ganhado força, obviamente, na Revolução Francesa, porque toda a desgraça do mundo advém da Revolução Francesa. Isso aí a gente concorda, tá? Vamos lá. Surpreendentes origens verdadeiras do cavalheirismo. Hora de esclarecer algumas inverdades históricas. Pessoal, os cavaleiros não eram, repito, 0% galante, nobre e justo, cavalheirescos batalhadores de Nertuels, que varreram as donzelas de seus pés e jogaram nas costas de suas celas para galopá-los longe do perigo. É uma visão, obviamente, que a gente vê que é dos filmes isso, né? Até existe essas paródias, né? O Shrek faz uma paródia bem interessante sobre essa ideia do cavaleirismo. A gente sabe que muito disso surge de alguns autores do século XIX, como Shakespeare, né? E por aí vai, você já tem essas histórias grandiosas, épicos de cavaleirismo, e que é basicamente isso, o homem que se sacrifica pela mulher, pelo e tal. E sim, já naquela época isso começou a ser uma forma de galanteio, mas da alta corte, tá? Então você tinha as rainhas, você tinha as princesas, e sim, os cavaleiros literalmente se matavam para ter a mão de uma delas, porque isso era garantia de uma boa vida e farta, né? E como isso chegou à plebe, a gente sabe, é pela mídia, é algo muito mais recente do que isso, tá? Mas era um negócio brutal. Vamos lá. Eles eram bandidos como na história descreve, brutos, contratados. Sim, a gente sabe disso, que quando você vai pegar ali a história dos cavaleiros, boa parte deles, assim, estavam ali por problemas, tá? Não eram pessoas de boa índole, eram pessoas que não tinha mais o que viver
e abdicaram toda a sua vida pela causa de Cristo. Então você tem ali inserido um monte de cara maluco, bandido mesmo, psicopata, que se tornaram em sua parte vassalos cavaleiros templários, tá? Cavaleiros das diversas ordens que surgiram. Então você tinha todo tipo de gente esquisita, tá certo? Então a história, e principalmente a igreja, precisaria limpar isso da história, até porque a igreja rompeu com a ordem dos cavaleiros, então eles precisavam apagar isso de alguma forma. E qual é a melhor forma? O lado vencedor conta a história, reescreve. Gente, isso não é de agora, isso acontece ao longo de toda a história. Então imagine que a gente possa estar vivendo, em vários aspectos históricos, muitas manipulações, tá? Parte de uma classe de elite guerreira descontrolada que causou o inferno aos camponeses, rasgando suas cidades por diversão. Sabe aquela cena de Monty Python em The Holy Grail? Onde esse Monty Python é basicamente uma paródia, um filme, né? Não sei se vocês já viram. Acredito que já. E ali é uma paródia, mas conta muito da realidade. Onde Lancelot John Cleese se agita através de uma cerimônia de casamento, matando cerca de 100 pessoas, era disso que se tratava a piada. Mas a noção de um galante, nobre, justo, etc., cavaleiro, existe por uma razão, embora nada baseada na realidade histórica. Tal visão cavalheirística faz parte de uma campanha de propaganda tão profundamente arraigada, tão bem sucedida em sua inculcação, que sobreviveu cerca de 800 anos até os dias atuais. Essa tradição é chamada de romance cavalheiresco. Já aproveito aqui e deixa para vocês procurarem um vídeo do Angry Fox Pilgrim, o Kodama, sobre amor, cortês e indulgência. É um vídeo, cara, para mim é o melhor vídeo na temática Red Pill, MGTOW, é o melhor vídeo possível, é aquele, tá? É aquele vídeo ali, tá? 1 hora e alguma coisa, mas é muito bom, vocês vão entender. Eu deixo como complemento, ou sei lá, esse vídeo é um complemento àquele vídeo, tá? Contar histórias de no seu melhor e tomada como fato, como tantas outras ficções, como explica a história mundial. E sim, Lancelot é um dos personagens mais conhecidos do gênero. Sim, Lancelot tá em jogo, tá em tudo que vocês pensarem. Então você vê o nível da influência que essa história alcançou, tá? E gente, e sobre reescrever a história, a gente tem fatos recentes sobre a reescrita da história. Segunda Guerra Mundial, ela tá sendo reescrita ainda, tá? Quando se diz que o alto escalão do nacionalsocialismo utilizava drogas, né? Utilizava anabolizantes, cultos misteriosos e tal. Isso é reescrever a história, porque são coisas que historicamente, de fato, não aconteceu. Bom, eu não vou falar aqui dos campos de concentrações, mas quem acompanha aqui o meu trabalho sabe muito bem, né, o nível de absurdo de manipulação. E outra, isso já entrou para os livros. A questão do Holocausto já entrou para os livros. Então, a manipulação histórica, a reescrita da história é algo extremamente real. Tá? Romances cavalheirescos eram um gênero de literatura, assim como thriller, fantasia ou ficção científica. Hoje em dia, foram escritos com o propósito de expressar, de redirecionar a selvageria dos militares. Em vez de a igreja dar aos cavaleiros conjuntos de dois dons que não funcionou, os escritores encontravam uma maneira de reutilizar as tendências inatamente destrutivas dos homens vestidos de metal em um pouco mais gentil, brutos ricos com lâminas. Antes e através da Idade Média, Alta Idade Média, 1000 a 1300 depois de Cristo, a nobreza medieval estava longe dos esnobres presunçosos de sala de estar que você poderia imaginar na Inglaterra vitoriana do século XIX. Aristocratas eram soldados, não porta-vozes burocráticos escondidos atrás de palanques. Como a história ultrapassa, os mais ricos da Europa eram os mais violentos, os que tanto começaram e lutaram em guerras. Imagine se todos os fuzileiros modernos viessem das famílias dos senadores e das famílias dos diplomatas. Desde a antiguidade tardia, século III ao 7 depois de Cristo, simplesmente não havia tempo e dinheiro suficiente para treinar e equipar exércitos permanentes de plebeus. Então, se alguém queria mobilidade vertical na sociedade medieval,
encontre uma contagem, alguém encarregado de um condado, um duque, alguém encarregado de um ducado, ou mesmo um rei, e jure lealdade. Eles lhe dão treinamento militar e equipamento, ou seja, espada, armadura e cavalo, e você promete usar esse equipamento para lutar por eles. No século 13, o trabalho tornou-se hereditário, como a história medieval descreve. Os deveres do nobre, ostensivamente para proteger as pessoas de quem? Bem, de outros nobres. Nobres causavam a necessidade de proteção dos nobres. Não é muito difícil imaginar o tipo de problema que homens ricos e subeducados com armas mortais se meteram. Cavaleiros ficaram facilmente entediados e até mesmo seu tempo de inatividade causou muita morte. Os torneios medievais, por exemplo, não começaram como assuntos altamente regulamentados e regimentados. Em meados do século XII, por história mundial, eles eram compostos por cavaleiros totalmente kitted out, usando aldeias inteiras como seus playgrounds de jogo de guerra, Hack/Slash. A paz é a trégua de Deus. A igreja tomou sua primeira rachadura em manter os cavaleiros sob controle como contornos acadêmicos em 989 d.C., o clero que se reuniu no Sínodo de Chalhax, na atual França, anunciou a paz de Deus, Pax Dei. Pax Dei instituiu que os militares se abstivessem de ferir ou roubar pessoas não militares. Isso incluía camponeses, gestantes, idosos, crianças, pobres, etc. De nota particular foi a proviso para não atacar nem roubar burros. Aqui você já vê a igreja entrando, obviamente criando regras e leis para diversas coisas que não existiam, e isso foi positivo, né? Porque imagina a bagunça que era. Então, você vê aqui a primeira instituição. Só que você vê que já entra aqui, cara, tipo assim, homem, como sempre, né? Homem, se não tiver aqui inserido em idosos, e olhe lá, em padres eram intocáveis, né? Mas você vê que já era mais justo, mas não cita em si homens, né? Como algo de unidade, mas você já vai incluindo aqui uma série de pessoas que estavam inseridos. Só que tinha um problema nessa época, a maioria dos homens eram soldados ou eram responsáveis pela defesa. Então você vê que as mulheres em si, elas acabam aqui por se beneficiar muito mais dessas leis, né? Então aqui no lugar de, vamos dar um exemplo aqui, ó, isso incluía camponeses, você pode botar aqui mulheres, né? Tira gestantes, idosos e crianças. Então é a regra que existe hoje, né? Mulheres, idosos e crianças primeiro, né? Ou em uma guerra, quem não é convocado? Mulheres, idosos e crianças. Exatamente porque vem já dessa construção do que era mais os mais frágeis da sociedade. Então você vê que é totalmente rastreável essas ideias. A trégua de Deus vem em seguida como relata histórias medievais, institucionalizada em 1027 e expandida ao longo dos 1030 e 40. A trégua de Deus proibiu nobres de se matarem aos domingos e outros dias sagrados. Drogo, bispo de Terouanne, escreveu em 1063: Você também manterá esta paz todos os dias da semana, desde o início do advento até a oitava da Epifania, e desde o início da quaresma até a oitava da Páscoa e da festa dos Hagations, a segunda-feira antes do dia da Ascensão, até a oitava de Pentecostes. Então você vê nas festas sacras também estava proibido matar. Depois é onde até surge a questão do carnaval, né? O dia da carne, exatamente por isso. Nas festas sacras vocês não vão beber, não vão fazer isso, não vão comer aquilo, não vão se matar. Mas vamos dar uma trégua, porque querendo ou não, a igreja ela reinava sobre todo o povo, tá? Aqui nessa época. Então você tinha povos não cristãos, tá? Também, ou alguns costumes tolerados para manter uma hegemonia local. Então, cara, existia todo tipo de concessão bizarra, né? Por isso que isso aqui se torna uma vergonha para a história da igreja, né? Teve sua importância social, histórica, mas espiritual, sim, era de fato uma idade das trevas. Eu sei que é um pouco mais para frente, mas eu estou explicando que todo esse período é ruim, tá? Espiritualmente falando, é péssimo. Livros de cortesia eram outra maneira menos religiosa de levar para casa um mínimo de comportamento público adequado e moral comum. Via medievalistas, eles eram um gênero de pequenos livretos que decolou nos anos 1100 e continuou por centenas de anos, que
Sabedoria eles continham. Zígneres, coma, não cuspa na mesa e não mastigue ossos, porque é isso que os cães fazem. Todas essas tentativas falharam. Eles eram dialéticos e homens bebês com espadas já em ser dito que eles não podiam fazer. Fantasias cavalheirescas e heroísmo cavalheiresco. Entre no escritor de ficção medieval como resume Origins. Os escritores não empunhavam ameaças papais de ex-comunicação, eu acho que é ex-comunhão, tá? A tradução não foi bem feita. Mas contos de papel de amor cortês e atos heróicos, monstros, donzelas do tipo único e atraente, valentes guerreiros selados vasculhando a terra em busca de ameaças e indefesos. Romances cavaleiros tinham tudo. Eles eram a cenoura perfeita em vez de pau. O conselho da igreja rezando para serem libertos dos cavaleiros via história em meados dos anos 1000 encontraram suas orações respondidas na forma de personagens fictícios, mais notavelmente Rei Arthur, Guinevere, Lancelot e os Cavaleiros da Távola Redonda. São alvos e alvos de filme, e aí você tira até os 3 mosquiteiros dessa equação aí, tá? Deixa eu beber um café aqui para molhar a garganta. Para ser um grande cavaleiro, você deve ser considerado sobre civis. Para as mulheres, diz Jennifer Godwin Warlock, professora de estudos medievais do Texas. Como a propaganda foi, os maiores cavaleiros são inspirados pelo amor de alguma senhora lá fora e querem impressioná-la, ganhar o seu amor fazendo grandes atos. Então, daí começou essa ideia do amor cortês, do cavalheirismo e tal. Por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher, aquela palhaçada. Esse código apelidado de cavalheirismo deriva da mesma palavra que cavalaria, do cheval francês, para cavalo. Cavaleiros, no sentido original da palavra, eram cavalaria. Com o tempo, essa visão cavaleirística se misturou um pouco de poesia do século XIX, do tipo que nos deu nossa visão moderna do amor romântico. E hoje em dia, nós imaginamos nosso retrato fictício de cavaleiros medievais galantes e honrados. É mais palatável, certo e simplista o suficiente para satisfazer desejos cor-de-rosa para heróis impecáveis de outrora, mas podemos acreditar que o rei Arthur recebeu o Excalibur da Senhora do Lago. Bom, é uma história construída, todas essas histórias dos cavaleiros. Agora a gente vem aqui para essa matéria do Vinícius Tava Lascado, né? Eu não sei o quanto disso aqui a gente pode tomar como uma verdade, porque é um blog claramente esquerdista, tá? Não, Estadão? Mas é 2017, eu acho que ele pode ter mudado a cabeça, porque o Estadão eu acho que agora não tá tão esquerdista assim não, mas vamos ver aqui essa matéria. É assim que as mulheres estão mudando o mundo. Ó, olha o título da matéria. Mudando, pra quê? Não muda, sabe que, né? Pra ruim. Eu poderia entrar aqui no mérito dessa questão de como essas leis e esse preterismo pelo feminino, pelas mulheres, como isso é tão prejudicial para o tecido social. Não há mais justiça quando se trata de mulher. Você pode pegar a justiça e rasgar ela. A própria Constituição já foi rasgada por conta das mulheres. Porque quando a Constituição diz que... Estou gravando. Tá. Porque quando a Constituição ela diz que todos nós somos iguais perante a lei, e aí você tem leis próprias, leis específicas, delegacias para mulheres, obviamente, você destruiu a justiça, destruiu a lei, destruiu a ordem para favorecer um grupo X de pessoas. Ou seja, por conta das mulheres não há mais justiça social. Não há, gente. Não há. Quando eu, enquanto homem, por uma denúncia falaciosa de uma mulher, eu posso ir preso, não existe mais a lei de direito. Não existe mais.
Então você percebe que por conta das mulheres, por conta disso tudo, dessa visão romantizada de como se deve agir, como se deve tratar as mulheres, a lei ela foi transformada em algo não justo. A justiça, olha o peso disso. A justiça não é mais justa porque simplesmente se faz justiça demais pelas mulheres. Anota aí quando vocês fizerem os quadrinhos, bota meu nome porque eu que inventei. Certo? Essa é a realidade que a gente vive hoje, é a realidade do mundo hoje. Não há mais justiça, de fato. O que temos aqui hoje estabelecido enquanto leis não se pode chamar de justiça social, mas sim de uma ditadura da vontade do querer feminino. Foi isso que aconteceu. As mulheres não mudaram o mundo para melhor. Disseram que se elas assumissem a dianteira, o mundo melhoraria. E o mundo não melhorou. O mundo se tornou um lugar mais injusto. Principalmente para os homens. Por conta do excesso de proteção que as mulheres recebem. Vamos lá. Estava eu no momento pós-palestra em uma faculdade, conversava com algumas alunas sobre a Olimpíada do Rio, mais precisamente a respeito daquele francês lá do salto com vara. Não sei se lembram, mas o Thiago Braz brasileiro faturou ouro e Renaud Lavillenie, mega favorito, ficou com prata. No chororô da derrota, Lavillenie saiu pondo a culpa no público, que vaiou atrapalhando sua concentração. O coitado, vai em Olimpíada é feio, verdade, mas meu ponto era outro. Eu achava um absurdo um francês não ter simplesmente assumido que pulou mal. Assume o erro fim de papo. Estava indo bem essa tese, quando escorreguei no discurso e falei que o francês deveria ter sido macho e assumido. Meu amigo, minha amiga, voou cadeira para tudo quanto é lado. As alunas caíram matando. Como assim? Então só macho pode ter uma posição de coragem? Na hora me virei e fiz o que dava. Gaguejei, inventei desculpas e me tranquei ao banheiro. Saí inteiro. Era só um jeito de falar, gente. Quer dizer, não sei se é verdade ou não, mas sim, o ambiente acadêmico tá nesse nível, tá? Você não pode usar termo sexista, porque é um termo sexista. Você dizer, seja macho, ou seja, a coragem só pertence aos homens? Sim. Em termos, sim. Vamos lá. Outra, fiz um filme de propaganda onde o ator chegava para a atriz e dizia que ela era a coisa mais bonita da festa. E pronto, a coisa, né, objeto. Acharam que era a objetificação da mulher. Segundo é por isso que eu digo, não tem que conversar, não tem que dar bola, não tem que, entendeu? Já foi criado um monstro na cabeça da mulher que você simplesmente não pode falar mais nada. Por exemplo, chegar aqui, minha mulher. Eu não posso usar esse termo mais. Ah, é minha e vai para onde eu quiser, a hora que eu quiser. É cadeia, né? Lembra do vídeo que eu fiz sobre a lei de crime psicológico, né? Vamos lá? Segundo algumas consumidoras, mulher não é coisa para ser admirada. Argumentei que Vinícius de Moraes tinha feito o mesmo. No coisa mais linda, mais cheia de graça, e todo mundo cantarolava a vão ter. Não adiantou, como jurisprudência, tivemos que trocar a palavra. Eu não tinha lido essa matéria não, mas estou gostando em certos termos. Quer dizer, eu vi algo... Foi essa matéria que eu separei, cara? E aí é que tá o problema. Provavelmente não foi essa matéria, mas vamos lá. Com relação à igualdade dos sexos, não há espaço para negociação. As moças estão iguais aos radares de velocidade de São Paulo. Não perdoa uma. Aí o ogro acusa de feminazi, de exagerada e xiita, que elas ficam procurando pelo em careca, que assim fica chato, intransigente e hostil. Concordo totalmente. Mas então, pergunto, se não fosse assim, se as mulheres fossem mais permissivas, mais gentis, mais flexíveis, e se não tivessem partido para a briga? Pois eu digo, ainda estaríamos no Mad Men, e elas não teriam mudado o mundo, mas até que os nerds do Vale do Silício mudaram o mundo. Tipo, aí a matéria descamba para quê? Estaríamos no Mad Men e elas não teriam mudado o mundo, mais até do que os nerds. Mudado o mundo como? Aí eu te pergunto, como é que as mulheres mudaram o mundo? Elas, ativamente, elas como protagonistas da história. Elas como coadjuvantes estragaram. Imagina se tivesse o poder. Pense no livro 50 Tons de Cinza. Se fosse lançado hoje, provavelmente não teria feito tanto barulho.
aquela mulher lá era muito obediente, tenha paciência, fazia o que o namorado dela mandava, pocó total. A nova mulher não é assim, vou dar outro exemplo. Quer dizer, você vê que a mudança que a mulher traz para a sociedade, tal, não é uma mudança de mudar os paradigmas, construir, inventar, criar. Você viu que a mentalidade criativa do mundo exauriu, acabou, não existe mais criação. Existe só reprodução daquilo que existe. Por quê? Porque exatamente o polo masculino foi totalmente silenciado e calado. E aí o que você tem de grandeza das mulheres? Egoísmo. Querem ser mais desejadas, mais bonitas. E acabou, não existe algo grandioso, honroso, é, voluntarioso, sabe? Um espírito doador, sacrificial. O filme E aí, Comeu, lançado em 2012, tinha metade da história acontecendo num bar onde três amigos enchiam a cara e falavam de mulher. Era plenamente justificável que eles falassem atrocidades porque estavam de fogo entre amigos num bar. O filme fez 3 milhões de espectadores ganhando prêmio com ele, mas atualmente seria quase um fracasso e ia juntar gente na porta de cinema, mas para dar porrada no diretor. As coisas atropelam, quando viu, já foi. É uma energia que vem de baixo para cima do povo, da maioria, do comportamento constante e consistente. Incomoda tanto que não há outra perspectiva a não ser mudar. É como as revoluções acontecem. Pode olhar. Fusse em todas, se vem de cima para baixo é golpe, se vem de baixo para cima é revolução. Por isso que aqui, segundo a própria matéria, a gente sim pode dizer que é por conta das mulheres que o mundo tem ido para onde tem ido hoje. Né? Não era nem essa matéria que eu ia ler, mas foi interessante ler ela de qualquer forma. Sério. Ah, eu acho. O que foi que eu fiz? Deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu voltar aqui. Eu acredito. Não. Era alguma matéria aqui, pessoal, que eu ia ler. Ah, era essa matéria. Eu acho que eu acabei sem querer, tá? Passando aqui, pulando. Mas, bom, então eu não vou ler todo, porque não... Tá, vamos ver aqui. Caiu na minha mão um livro chamado História da Polidez, do Frederic Rovillois, editora Grua. Nele descobre a origem do cavaleirismo. Apesar do Fred defender que o movimento começou na Revolução Francesa, ó, você vê aqui que ele já traz um negócio mais atual. Mas esse mais atual é exatamente ele falando que essa ideia do cavaleirismo cortês, como a gente conhece hoje, romântica, surge na Revolução Francesa. Que, cara, não é pra mim de se espantar coisíssima nenhuma, tá? É até aceitável que tenha sido lá, porque de lá saiu toda a merda que moldou a sociedade como conhecemos hoje. Toda a merda, todo o lixo intelectual, moral, veio da Revolução Francesa. A própria democracia, enquanto sistema que conhecemos hoje, surge da Revolução Francesa. Tá, vamos lá. Nele descobre a origem do cavaleirismo, apesar de Freire defender que o movimento começou na Revolução Francesa, quando o ser humano virou importante. A verdade é que antes disso já existia práticas cavaleirescas na Europa. Luís XVI era um sujeito muito cortês, por exemplo, até descobrir que ia ser decapitado, claro. Essa questão aqui é história, tá? Então, vamos lá. Vamos para o próximo ponto, é também na Revolução Francesa que surge o feminismo. Todo o lixo surge de lá, juro. Eu pensava que tinha começado no século XX, mas não. Já em 1791, Olympe de Gouges escreveu a Declaração do Direito da Mulher e Cidadã, uma resposta à Declaração do Direito do Homem, de 1789. Uma das frases de Olympe... Essa questão dos direitos dos homens aqui nessa época é interessante, exatamente porque os homens, se o homem não fosse da nobreza, ele era um lixo, tá? Basicamente. Então todos os homens agora passam a ser importantes. Eu esqueci qual é o lado, né? Se eram os jacobinos ou os gerondinos. Mas é uma coisa dessa. Todos os homens agora passam a ter importância. Porque aqui é onde inicia a tal democracia, tá? Para você sentir a pegada, quem te deu o poder supremo de oprimir o meu sexo? Então, tanto o cavaleirismo como o feminismo começaram mais ou menos juntos. Mas se nos 100 e poucos anos seguintes o cavaleirismo até que progrediu virando modo de conduta, o feminismo preferiu ficar escondido embaixo dos vestidos armados. Quer dizer, é o que eu iniciei lá no vídeo falando, não foi?
O cavaleirismo premia a mulher pelo seu comportamento ruim e o feminismo exatamente torna as mulheres, vamos assim, não é piores do que já são, mas dá liberdade que elas queriam para fazer o que querem. Entendeu? Então você vê o homem é ensinado a ser domado, né? Vamos dizer, o homem domado, enquanto a mulher vira um monstro. Atrofiou talvez tenha sido uma postura mais conivente das mulheres, amolecidas pelas cortesias e lencinhos da época. Veja que as duas coisas nasceram juntas, feminismo e cavaleirismo, mas o primeiro murchou e o segundo resistiu. Claro, resistiu porque é preciso a vassalagem masculina para que as mulheres estejam protegidas. O medo desse pessoal acerca de movimentos como o MGTOW é exatamente isso, é que os homens não se sacrifiquem mais pelas mulheres. Ou seja, quando o cavaleirismo era natural e espontâneo, o feminismo pouco se manifestava a se pensar. Foi assim até a década de 50, quando os homens começaram a tratar as mulheres como superiores ao invés de cortesia. O cavaleirismo sofreu uma mutação e o machismo apareceu. Como ninguém gosta de ser maltratado, a resposta foi natural. O feminismo voltou babando, pondo de dedo no olho e dando belisquinho na banda do lado da cintura, onde dói mais. Quer dizer, o tratamento bom excessivo que a mulher recebeu fez o feminismo voltar. Segundo eles é isso. Porque o cavaleirismo moderno, para esses caras, é machismo. Porque você trata a mulher. Agora você não trata a mulher como cortesia, como antigamente, com cortesia. Você trata a mulher bem porque, na visão social, a mulher é mais fraca. Então isso aí não pode acontecer. Então é essa visão hoje que essas desgraçadas têm quando o cara é cortês. E não seja cortês, você não tem o porquê ser. Cara, me explica o porquê você precisa tratar a mulher como se fosse uma rainha, se ela não é rainha. E muitas vezes não é nada sua. E muitas vezes o que você faz para manter a casa, para você manter a segurança familiar, já é um sacrifício extremo, porque ainda você tem que babar os pés dessa mulher. É ela que deveria babar os seus pés, não o contrário. E desde então, conforme a briga piora, mais o machismo é confundido com o cavalheirismo. Entendeu? Isso é como dizer que o futebol. E aí os caras falam, os caras da direita, eu sou machista mesmo. Quanto de retardado, escravo de mulher. Americanos são o mesmo esporte, não são. Um é mais elegante, o outro mistura mais brutal. Enquanto o cavalheirismo busca colocar a mulher em um lugar superior, o machismo faz o contrário, inferioriza. Enquanto é um modo de tratamento consagrado, o outro é cada vez mais demonizado. O cavalheirismo busca romantizar, normatizar para toda a sociedade o que é educado. O machismo é uma decisão individual onde o sujeito escolhe sozinho ser asqueroso. Vou dar exemplos. Cavalheirismo é catar uma moeda que a moça derrubou para ela não precisar se abaixar. Mano, cara, eu leio essas paradas e fico, cara, que porra de mundo esse pessoal vive, velho. Quer dizer, é por isso que mulher não presta também, sabe? Não é só da natureza delas não prestarem quando não tem controle sobre elas. É de uma questão muito que os caras, assim, cara, deixa essa porra abaixar e doer as costas dela pra ela sentir uma vez na vida o que é sofrer. Você vê os absurdos em filme, o cara bota o terno dele na lama pra mulher passar por cima. Essas coisas aconteceram há tempos atrás. Pouquíssimo tempo atrás. Né? O machismo é pegar a moeda porque senão ela vai gastar com a roupa. Quer dizer, e aí os caras criam um negócio tão absurdo que, cara, como é que você vai saber se o cara abaixou realmente por estar sendo educado ou o cara abaixou? Porque, mano, quem é que vai abaixar pra mulher não gastar roupa? Olha o absurdo, os caras problematizam tudo. Correto é não se abaixe, deixa essa desgraçada pegar a moeda, porra. Porra, é aleijada? É doente? Eu vou tratar você, você é doente? Você não consegue pegar as coisas? Ah, então, mas quando é pra mulher servir o homem, aí você diz ok. Isso é óbvio. É óbvio. Eu já não sirvo o homem, o homem no geral, já não serve a família. A mulher não tem que ser útil em alguma coisa, porra. O cavaleirismo é abrir a porta do carro pra ela entrar. O machismo é sugerir que ela não sabe fazer a baliza. Cara, cavaleirismo é pegar um jantar. Tá, agora por que eu vou abrir a porta do carro? Essa mulher é aleijada, por que eu vou pagar o jantar? Ela não trabalha também? Não, o cara tem que ser vassalo. O cavaleiro é vassalo, ele é escravo da mulher. Porque isso é gentil. O machismo é bancar baseado na suposição que toda mulher ganha mal quando trabalha. Percebem? Cara, quem é que fala essas coisas? Esses caras inventam, velho. Então daqui pra diante, combatam o inimigo certo. Não vamos encasquetar com o cavaleirismo. Quer dizer, o cara ele quer ser escravo de mulher em paz.
Deixa eu ser escravo de mulher em paz. Quando eu meter minha cara na lama pra uma mulher passar por cima da minha cabeça, não é que eu duvido que ela consiga passar pela lama, gente. Eu quero ser o escravinho dela em paz. É basicamente isso. Agora eu te pergunto, por que as mulheres merecem isso? Vai, me dê motivos nos comentários. Eu quero saber. O inimigo é a sua versão mutante, a metamorfose, ao contrário de transformar a linda borboleta em uma lagarta gosmenta e venenosa. Mas se você percebe que o machismo e o cavaleirismo é o homem sendo escravo e servindo mulher, seja pelos dois motivos que eles dizem. Um é o cara educado, que é o cavaleiro, o machista é aquele que acha que a mulher não é capaz. Mas você percebe que mesmo o cara que supostamente diz que a mulher não é capaz, o cara tá sendo escravo de mulher, é igual o Shed. É o cara que acha que tá sendo comedor, que vai pra balada pra pegar a mulher, mas o cara gasta a energia, a vontade, o tempo dele pra impressionar mulheres, ou seja, é o machista escravo. O cavaleiro é o escravo de mulher, o machista é o escravo de mulher, segundo a mentalidade desses caras. Galera, deixa eu olhar o tempo do vídeo e talvez eu vou separar esse texto católico aqui, né? É necessário o resgate do cavaleirismo para um vídeo complementar esse. E é isso que eu vou fazer. 40 minutos de vídeo não dá mais para ir adiante, senão vai ficar muito maçante. Então, pode anotar aí. Esse vídeo aqui vai ser o próximo para a gente complementar esse aqui, tá? Então, eu vou avisar quando eu iniciar esse vídeo depois, exatamente que esse vídeo vai ser um complemento desse aqui que eu já postei. Tá certo? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez agradeço aí as ajudas. Quem quiser ajudar o canal, dá essa força pra gente aí. Tá aí nossa chave Pix no comentário fixado. É nosso e-mail, tá? gscpatera@gmail.com. Tá certo? Então é isso aí. Valeu, pessoal. E até o próximo vídeo.